Saudações, senhoras e senhores, como é que estão vocês? Espero que passando por essa fase. Estamos aqui mais uma vez para discutir história, história geral, e o nosso tema de hoje é Revolução Francesa, um dos mais importantes assuntos da história geral, porque trata diretamente da formação, a partir da Revolução Francesa, a formação das características do mundo contemporâneo, que é esse nosso mundo moderno, que é liberal, que é capitalista, que é burguês. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre a Revolução Francesa. Para a gente entrar nesse assunto, eu queria relembrar uma coisa importante, galerinha. A coisa importante é o seguinte: a Revolução Francesa faz parte de um contexto histórico muito mais amplo de transformações fundamentais na realidade ocidental, ou seja, na realidade da Europa e de todo o mundo influenciado por ela naquele momento histórico. Especialmente aqui o continente americano, que era formado pelas colônias europeias do mercantilismo, as colônias europeias do antigo regime. Sabemos já que os Estados Unidos, em 1776, foi o primeiro povo da América a conquistar, a iniciar uma luta de independência baseado nas ideias iluministas, e vai ser a primeira ex-colônia a conquistar a independência e se tornar país autônomo, vencendo a guerra contra a Inglaterra em 1783. Mas o contexto amplo ao qual me refiro, que vocês já ouviram, imagino eu, mais de uma vez, é a chamada Era das Revoluções, que inclui, então, um processo muito profundo de mudanças na realidade histórica envolvendo todos os aspectos da vida e da realidade histórica: economia, sociedade, política e cultura. Não é isso? Então o que a gente observa? A Revolução Industrial, que alguns de vocês, dependendo qual é o material que a gente está adotando aqui, já estudaram, outros vão estudar ainda. Mas a Revolução Industrial é um processo de transformação na base econômica da sociedade. O modo do capitalismo gerar riqueza e acumular riqueza está mudando. A Revolução Industrial vai permitir que a burguesia dê um salto de nível econômico, de poder econômico, e, portanto, também vai querer dar um salto de poder político. Além de que a Revolução Industrial muda a própria dinâmica da economia capitalista. A economia capitalista era, até a Revolução Industrial, baseada fundamentalmente no mercantilismo. O que isso quer dizer? Quer dizer uma economia baseada em considerar a produção da riqueza, a produção manufatureira, como uma atividade secundária, marginal. Por isso que as colônias é que eram considerados centros produtivos. Enquanto que os países capitalistas europeus, as metrópoles, se especializavam na atividade comercial, por isso o mercantilismo. Isso vai mudar. Isso vai mudar. A dinâmica do capitalismo vai mudar, e isso é um pilar de transformações revolucionárias que vai acabar por contribuir na destruição do antigo regime e na criação de uma nova realidade capitalista, industrial, liberal, burguesa. O outro pilar das transformações que vão destruir o antigo regime para criar esse mundo capitalista, liberal, industrial e burguês é o pensamento iluminista. Mas não apenas o pensamento iluminista em si mesmo. O pensamento iluminista tem uma capacidade, por ser um movimento filosófico muito importante, de transformar a maneira de compreensão da realidade, de produzir uma crítica aguda à realidade política, social e econômica do antigo regime. A gente já discutiu isso. Porém, a efetividade do pensamento iluminista se realiza, concretamente, quando revoluções políticas e sociais buscam destruir esse controle absolutista do Estado sobre a economia, a sociedade, o mercantilismo, sociedade estamental, etc., e criar uma nova realidade que seja baseada... Deixa eu desligar o barulho do meu celular aqui. Que seja baseada, então, no mundo liberal, no mundo baseado nas ideias iluministas da liberdade econômica, da liberdade política, da igualdade jurídica e dos princípios gerais do iluminismo. A partir disso, então, o que a gente observa? A gente observa que os dois grandes faróis revolucionários iluministas no final do século XVIII são, precisamente, a independência dos Estados Unidos, que a gente já debateu, e
a Revolução Francesa, que debateremos a partir de agora. Então olha aqui comigo, por gentileza. Quando a gente fala da França no século XVIII, nós estamos falando de uma sociedade que era do antigo regime. Portanto, era uma realidade em que o poder é absoluto, a economia sofre pesada intervenção do Estado, se fazendo uma economia mercantilista, a sociedade ainda é baseada nas tradições e nas heranças feudais da sociedade estamental, né? Uma sociedade baseada no nascimento e numa espécie de crença de que a nobreza e o clero são camadas naturalmente superiores. Então nós temos uma sociedade que ainda, apesar de, né, no terceiro estado, o que é o terceiro estado? A terceira camada da sociedade estamental, que é composta pelos não nobres, desde a burguesia mais rica até o camponês mais pobre, apesar de dentro desse terceiro estado a gente ter uma sociedade já bem diversificada, né, uma sociedade capitalista de classe se formando, onde a burguesia tem mais influência social porque tem mais grana, e os camponeses e outras camadas sociais ali, né, camponeses, trabalhadores livres, têm menos influência social e, portanto, menos poder na prática, porque não possuem capital, porque não possuem acúmulo de riqueza, acúmulo de capital, isso é uma realidade dentro da terceira camada, em que a sociedade capitalista de classes está em formação. Mas a realidade predominante na sociedade ainda é essa, né, do antigo regime, do poder absolutista, da economia mercantilista, da sociedade estamental e de uma cultura que, apesar de todos os avanços científicos, ainda é teocêntrica. Por isso, o clero continua sendo o primeiro estado, formado por aproximadamente 5,5% da população total da França, porque o clero tem o alto clero e o baixo clero, né? Tem os padres de aldeia, os padres de paróquia, e tem o alto clero, os bispos, cardeais, etc. Junto com esse primeiro estado, essa primeira camada, esse clero, nós temos a segunda camada, que é a nobreza decadente, mas a nobreza que ainda tem muito poder, muita influência e muitos privilégios, porque vive junto com o rei na corte. Lembram disso, das aulas de absolutismo? Pois é. Essa nobreza privilegiada compunha aproximadamente 1,5% da população francesa nos finais do século XIX. Então isso significa que 7% da população, aproximadamente, na França, tinha todos os privilégios, todas as vantagens, todos os poderes, né, de viver na corte, de ocupar os cargos públicos, né, os cargos de autoridade estatal, ministros, conselheiros do rei absolutista, de não pagar impostos, de poder estabelecer certos tipos de contrato, de receber pensões, que são pagamentos pelo simples fato de ser nobre, enquanto o resto da sociedade vivia um cenário de exclusão. Mesmo a rica burguesia não tinha esses privilégios, vantagens e direitos. A gente tem um clero e uma nobreza altamente privilegiados e que mais? São sustentados pelos impostos do terceiro estado, são sustentados pelos impostos dessa camada popular barra trabalhadora barra burguesa, né? Do povão mais miserável, passando pelos trabalhadores rurais e urbanos, até chegar à burguesia, que pode ser desde a alta burguesia riquíssima, os donos de bancos e de grandes negócios comerciais, até a baixa burguesia ou a pequena burguesia, que são os donos de pequenos negócios, né? Desde o dono do Banco Itaú até o tiozinho da padaria, na esquina da sua casa, é todo mundo burguesia, porque é todo mundo patrão, que tem um negócio, que explora o trabalho, contratando trabalhadores, pagando por tempo de trabalho, etc. E lucra, né? Acumula lucro. Claro que o alto burguês tem muito mais grana e, portanto, muito mais poder e influência do que uma pequena ou baixa burguesia. Mas, enfim, tudo isso aqui é o terceiro estado, que com seus impostos, seus lucros, no caso da burguesia, e seu trabalho, no caso do resto da sociedade, sustenta os privilégios e luxos do clero e da nobreza na corte. Então esse é o cenário da sociedade francesa, e esse é um cenário que causa extremo descontentamento. Não é à toa que quando a gente entra no século quando a gente chega na parte final do século XVIII, né, a gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo nessa sociedade estamental francesa. De um lado, a gente tem quem está completamente puto com isso e não suporta mais a situação, tanto na burguesia quanto no povão, que não aguenta mais pagar imposto e ter seus negócios controlados pelo Estado absolutista e pela política econômica mercantilista. Né? A burguesia tá puta, não aguenta mais isso.
O povão tá puto porque não aguenta mais trabalhar desgraçadamente e não ter direitos, e não ter garantias, e não ter liberdades, e ainda pagar impostos excruciantes, quer dizer, esmagadores, de gerar sofrimentos terríveis, de empobrecimento e miséria mesmo, uma desigualdade social extrema, piorada pelos impostos, que para os camponeses é pior, né? Porque os camponeses pagam imposto para o governo e pagam imposto para a nobreza, e pagam imposto para a igreja ainda. E os trabalhadores urbanos também, né? Não pagam imposto para a nobreza, mas tem que fazer ali a sua contribuição da fé católica, né, o dízimo, e mesmo que não seja mais, né, nas cidades isso não é mais uma obrigação propriamente inescapável, mas tem que pagar imposto para o Estado absolutista que suga o sangue da classe trabalhadora. Então não é à toa que de um lado nós temos quem está puto com isso. Claro que do outro lado nós temos, e aí quem está puto com isso a gente observa nessa charge, olha que interessante. Né? Nós temos aqui o terceiro Estado, representado como um burguês, sendo esmagado por uma pedra que representa o Estado absolutista, com seus impostos e obrigações. Então o Estado esmaga o burguês, o trabalhador, o terceiro Estado, para sustentar o quê? Os privilégios e os poderes do clero e da nobreza. Não, essa figura em roxo não é uma mulher, foi representada assim exatamente para fazer uma sugestão extremamente machista, por sinal, né? De que o clero é escroto porque é afeminado, de que a nobreza é escrota porque é afeminada. Veja o nobre todo branquinho de maquiagem, com uma peruquinha, abraçado com o clero. Então essa crítica à delicadeza e à elegância da nobreza e do clero, nesse sentido de um comportamento típico das cortes, né? Tipicamente daquela sociedade onde cada gesto era planejado para ser um símbolo de poder, isso está sendo criticado na charge. Então, veja, é como se eles estivessem dizendo assim, no mais possível espírito de machismo e homofobia. Estão dizendo, esses viadinhos e seus luxos são sustentados pelo Estado que esmaga o povo. Né? Enquanto o povo está sendo esmagado, está aqui, ó, o arado está abandonado. O que isso representa? Representa que a burguesia e os trabalhadores não conseguem produzir, não conseguem gerar riqueza por culpa do Estado. Então nós temos, isso aqui foi uma charge que foi publicada num panfleto em 1789, às vésperas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como o mais importante movimento revolucionário iluminista da história, se inicia em junho de 1789, julho de 1789, mas já um pouco antes as críticas estavam nesse nível, né, distribuir panfleto e fazer pesadas críticas. Agora, claro que havia gente, principalmente na burguesia, mas também no povo, que sentia o peso disso que a charge apresentou, né, mas que não tinha ainda a clareza e nem a coragem de se insurgir, de se revoltar contra isso. Então a gente tinha uma parte grande do povão trabalhador que tinha medo de uma ideia iluminista revolucionária, de derrubar a monarquia absolutista e acabar com os privilégios do clero da nobreza, porque simplesmente via essa ordem social, né, essa forma de organização social, de imposição de um sistema de poder, como algo natural, criado por Deus, que tinha que ser respeitado. Então havia muita gente conservadora, reacionária, que tinha medo das mudanças que o iluminismo propunha. Havia também uma parte da burguesia que não estava a fim de combater esse sistema, mas estava a fim de entrar nele. Então tinha uma parte da burguesia no final do século XVIII que comprava títulos de nobreza para poder fazer parte desse mundo privilegiado, dos contratos e cargos vantajosos e favorecidos que só a nobreza tinha acesso. Claro que esse burguês que comprava, né, que adquiria um título de nobreza comprando terras ou casando-se com uma mulher, ou casando suas filhas com um homem de origem nobre, enfim, né, para dar um caráter de nobreza à família, eles não eram considerados uma nobreza real, né, eles eram apelidados de nobreza togada. Uma toga é uma capa que você põe por cima da roupa, quer dizer, você não é realmente nobre, você foi togado como nobre. É uma nobreza de aparências. Mas foda-se, eles eram considerados meio ralezão pela nobreza de sangue? Eram, mas foda-se para eles. Porque o que eles queriam mesmo? Eles queriam mesmo entrar no mundo do privilégio. Então tinha isso, né?
Tinha gente na burguesia, no povão, que era conservador e que ou por medo ou por buscar vantagens não concordava com esse tipo de crítica. Mas, esmagadoramente, cada vez mais nós temos o quê? Uma França em contradição. O que quer dizer uma França em contradição? Quer dizer que a realidade do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza cada vez mais convivia com os ideais iluministas, né, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. As ideias de fim dos privilégios do clero e da nobreza, fim do absolutismo, fim do mercantilismo, blá, 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 que nós já estudamos. E o povão também, né? Povão e burguesia estão querendo, uma parte grande, querendo cada vez mais essas transformações que o iluminismo propõe. Apesar de, repito, ter uma parte grande da sociedade que ou por medo ou por interesse não combate esses privilégios. Mas nós temos uma França em contradição. Cada vez mais gente influenciada pelas ideias iluministas está querendo destruir os privilégios estamentais do clero e da nobreza. Nesse sentido, da ascensão de um movimento iluminista que vá buscar a destruição do antigo regime na França, nós temos que perceber que a independência dos Estados Unidos foi uma influência dupla. Uma influência dupla porque foi uma influência ideológica e econômica ao mesmo tempo. Vejam bem, senhoras e senhores. A França vivia, nas vésperas da Revolução, um cenário de crise econômica. Né? Especialmente ali de 1785 para frente, a crise ficou muito evidente e muito grave, com desemprego, com estagnação econômica, ou seja, a ausência de crescimento econômico, com retração da atividade industrial e comercial, com balança comercial desfavorável, um monte de problema econômico estava rolando na França. Uma agricultura que passava por péssimas colheitas por conta de problemas da falta de produtividade agrícola, mas também problemas relacionados a fenômenos climáticos e naturais, como secas, enfim. Então era uma economia em crise, de 1785 para frente, em crise aguda. Mas já antes era uma economia combalida. Combalida quer dizer em dificuldades. Principalmente por quê? Porque a Inglaterra vivia a Revolução Industrial e estava dominando o mercado internacional de produtos manufaturados. E a França, que não tinha lá muita colônia lucrativa na América, e também dependia da exportação de manufaturas, especialmente manufaturas de luxo, né, cosméticos, roupas, calçados, móveis, moda, enfim, moda. A França não estava mais conseguindo concorrer com a indústria inglesa, porque a indústria inglesa era mecanizada, enquanto a indústria francesa é uma indústria de luxo manufatureira ainda. Então, nesse cenário, a França já estava, desde 1760, 70 por aí, perdendo força econômica, enquanto a Inglaterra multiplicava a sua força econômica. Então, o que isso tem a ver com os Estados Unidos, né, minha gente? Tem a ver o seguinte: quando o governo absolutista francês vai lá apoiar a guerra de independência dos Estados Unidos, e vocês lembram, né? O apoio francês à guerra de independência dos Estados Unidos foi fundamental para os Estados Unidos conseguirem conquistar sua independência, vencendo a chamada Guerra de Independência em 1783 com o Tratado de Versalhes. Quer dizer, o tratado foi assinado na sede do governo absolutista francês. Então, isso é uma influência que o governo absolutista do rei francês, que era o Luís XVI era o rei da França, considerado um imbecil, neto do Luís XIV, o Luís XVI achava que fazendo isso, apoiando a independência dos Estados Unidos, ele ia estar prejudicando a Inglaterra para conseguir fortalecer a França. Mas na verdade o que ele conseguiu foi um efeito muito contrário internamente. Porque internamente aconteceu o quê? O povo começou a pensar, caralho, mano, o rei absolutista aqui, na França, persegue e proíbe o iluminismo aqui na França, não quer saber de abrir mão do seu poder absoluto aqui na França, mas apoia um movimento absolutista um movimento iluminista, liberal, republicano, lá do outro lado do oceano. Então, essa contradição fortaleceu o discurso e a propaganda iluminista dos filósofos, pensadores, mas também do povo e da burguesia que eram a favor de transformações. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que, claramente,
a participação da França na guerra dos Estados Unidos gerou gastos enormes. E esses gastos enormes acabam por piorar a situação do povo, a situação da crise econômica que afetava mais o povo trabalhador e os camponeses. Porque o governo teve que aumentar a cobrança de impostos para sustentar esse apoio militar à independência dos Estados Unidos. Então veja, contradição das contradições. A situação só piora. E além de que, né, a vitória da independência dos Estados Unidos é por si só um exemplo para todos os povos do mundo que estavam cada vez mais influenciados pelas ideias do iluminismo, de que é possível sim acabar com o antigo regime e criar um novo sistema republicano de sociedade, sem monarquia, sem absolutismo, e que a ideia de o rei representante de Deus na Terra é uma farsa, porque lá nos Estados Unidos eles se autogovernam e não obedecem mais o rei da Inglaterra e não veio castigo divino nenhum. Percebe? Então todos esses elementos são a influência ideológica e econômica dos Estados Unidos para acelerar a ocorrência da Revolução Francesa, né? Então nós temos um cenário de crise econômica, um cenário de crise ideológica. Crise econômica é a situação da economia francesa que não consegue concorrer com a Inglaterra, que tem colheitas cada vez piores por causa do baixo índice de desenvolvimento tecnológico e por causa de secas e problemas climáticos. É uma crise também ideológica. Por que uma crise ideológica? Porque essa crise ideológica significa a ascensão das ideias iluministas. E é também uma crise, portanto, de todo o antigo regime francês. É uma crítica e um questionamento cada vez maior do antigo regime e um crescimento cada vez mais forte do apoio burguês e popular às ideias iluministas. E como a miséria do povão está aumentando cada vez mais, o cenário da França está pronto para uma revolta. Só um parênteses, gente, eu coloquei ali o exemplo da loteria, que é o seguinte, tem uma anedota que se conta sobre a situação da França nas vésperas da Revolução, que é o seguinte, em geral, quando o governo cria um sistema de loteria, é para o governo ganhar dinheiro, o governo sempre ganha dinheiro, por quê? Porque a loteria geralmente é organizada de um jeito que o prêmio da loteria não está fixado antes de começar a vender os bilhetes. O prêmio da loteria é uma parte do que a loteria vai arrecadar com a venda de bilhetes. Só que a loteria de Paris, que era administrada pelo rei, ela dava um prêmio fixo, que muitas vezes o prêmio era maior do que o que a loteria conseguiu arrecadar com a venda de bilhetes. Então veja, o absolutismo era um sistema de governo tão irracional, pelo menos para a cabeça iluminista da burguesia e dessa parte do povo que estava sendo influenciado por essas ideias, o absolutismo é um negócio tão irracional que a França, em plena crise, o governo nem com a loteria conseguia ganhar dinheiro para dar uma melhorada na situação das finanças públicas, né? O governo absolutista era tão estupidamente irracional que conseguia ter prejuízo até na loteria. Enfim, esse é o cenário. A situação está pronta para uma revolução, você percebe? Beleza. Só que não vai ter revolução. Por enquanto, não, né? Antes de 1785, o cenário ainda está sob controle do rei, do absolutismo, do antigo regime, apesar de todas essas contradições e de todas essas disputas. O que vai acelerar os problemas, os problemas da França, e que vai, por acelerar os problemas da França, acelerar também a luta contra o absolutismo e o antigo regime para fazer eclodir a Revolução Francesa, como em todas as revoluções da história do mundo, né? Tem um pensador, um cientista, um filósofo, um revolucionário russo chamado Vladimir Lenin, que costumava dizer o seguinte: toda revolução é filha da fome. Que significa o quê? É o agravamento das condições econômicas, é o desemprego, é a miséria, é o excesso de impostos, é um cenário em que o povo sofre tanto com a desigualdade econômica e social, sofre tanto com a perda ou a ausência de direitos sociais e econômicos, com a falta de trabalho, emprego e renda, que é
dessa miséria popular que nasce a revolução. A revolução não nasce do planejamento dos líderes políticos, não nasce do pensamento filosófico dos iluministas. As revoluções nascem do povo puto. Porque quando o povo puto sente que não tem mais nada a perder, que a crise econômica, a miséria e a precariedade da vida tornam a vida tão difícil que viver ou morrer não faz muita diferença, aí as pessoas apertam a chamada tecla foda-se da história. Porque aí as pessoas vão falar assim, bom, viver desse jeito ou morrer lutando para mudar, é melhor morrer lutando para mudar. E é aí que as revoluções eclodem, é aí que as revoluções explodem. Então o que nós vamos tentar entender agora? O que aconteceu na França de 1785 para frente para que a Revolução Francesa acontecesse. Tá bom? Acompanhem comigo aí, por favor. Olha só. Opa, passa aí. É o seguinte. A grande treta é a crise econômica, que estava piorando cada vez mais, não é isso? Eu já falei dos camponeses, né, da crise agrícola por causa da questão das colheitas ruins, por conta de baixa tecnologia agrícola, mas também por conta de secas e problemas climáticos, beleza. O lance é o seguinte. O rei da França decide que ele tem que fazer uma reforma na economia, né? Tem que fazer um plano econômico para enfrentar a crise. Pois bem, ele nomeia lá como ministro das Finanças, que é naquela época uma espécie de Ministério da Economia, um tiozinho burguês, economista, chamado Necker. E o rei meio que encomenda para o Necker um plano econômico para dizer assim, ó, vamos superar a crise, faz um plano aí, né? Da sua cabeça burguesa, de economista burguês, de expansão dos negócios e dos lucros, vamos fazer a economia crescer. Tá bom. O Necker faz um plano lá que desagrada a nobreza, desagrada o clero e ele acaba sendo demitido. Depois que esse Necker é demitido em 1785, o rei tenta colocar outros economistas, alguns, né, às vezes economista mercantilista, às vezes economista liberal, o Necker era um economista liberal, lembra? Liberalismo, Adam Smith, aquelas ideias, lembra? Fisiocratas franceses, aquelas ideias, laissez-faire, laissez-passer, blá blá blá, não sei o quê. Livre iniciativa, livre concorrência. Se não lembra, consulte o livro. Se não lembra, assista novamente a videoaula, a primeira videoaula sobre iluminismo, que a parte final eu explico um pouquinho a questão do liberalismo econômico. Mas o fato é que, de 1785 até 1789, a situação econômica da França só piora por quê? Porque sempre que um ministro das Finanças faz um plano econômico de mudança que diminuiria privilégios e vantagens do clero e da nobreza para tentar juntar grana, juntar recursos para atacar a crise econômica, para combater a crise econômica, esse ministro acaba demitido porque contraria os interesses do clero e da nobreza. E sempre que o rei coloca ministros que fazem planos que não prejudicam o clero e a nobreza, não consegue resolver os problemas da economia capitalista francesa que estava em crise. Né? Esse mercantilismo francês que estava em declínio e decadência. Então o que vai acontecer? Em 1789, o rei nomeia novamente aquele mesmo Necker como ministro das Finanças. Então Necker volta a ser ministro das Finanças em 1789. E aí o plano dele é o mesmo de sempre. Qual é o plano do Necker? O plano do Necker é basicamente o seguinte. Ele considera que tem que dar liberdade para a burguesia, tem que estimular o desenvolvimento tecnológico industrial da manufatura, né, da produção industrial. Ele considera que tem que estimular a expansão do comércio externo francês. Só que para tudo isso tinha um pré-requisito. Qual era o pré-requisito? O governo precisava ter grana para ser um estimulador e um incentivador do crescimento econômico para que a economia industrial francesa pudesse se modernizar e crescer e finalmente concorrer com a Inglaterra e finalmente começar um processo de crescimento econômico. Só que o Estado absolutista francês não tinha grana para fazer um plano econômico desse tipo porque gastava muito com o privilégio do clero da nobreza. Então, a balança financeira do Estado francês era deficitária, gastava mais do que arrecadava. Isso gerava dívidas crescentes. Então o que o Necker fez? O Necker propôs o seguinte, para começar a combater a crise econômica, nós temos que ter um plano de saneamento do Estado, tipicamente liberal, né? De diminuir o tamanho do Estado, de diminuir os gastos do Estado,
para que haja recursos para o estímulo financeiro à economia, né? Para que tenha grana sobrando para estimular o crescimento econômico. Tá bom. Como é que faz para ter um saneamento do Estado, ou seja, uma diminuição do déficit, diminuição do prejuízo? Duas coisas, né? Arrecadar mais, gastar menos. Como fazer para arrecadar mais? Só tem um jeito, aumentar impostos. Mas o Necker não era a favor de aumentar impostos sobre a burguesia, nem sobre a sociedade em geral, por conta desse olhar liberal que ele tinha sobre a economia. Mas, ao mesmo tempo, ele era a favor, sim, de aumentar impostos. Não sobre as empresas e as pessoas, mas sobre o clero e a nobreza, que eram privilegiados e não pagavam impostos. Então, acabar com os privilégios estamentais do clero e da nobreza e cobrar impostos. Ao mesmo tempo, ele era a favor de que o Estado gastasse menos. Qual era o melhor jeito do Estado gastar menos? Cortar privilégios do clero e da nobreza também, ou seja, eliminar as pensões que eram pagas, como se fosse uma espécie de aposentadoria, sem que o nobre jamais tivesse trabalhado, manja? Parar de pagar pensão, parar de garantir salários, assim, pagamentos assim, astronômicos para os ministros e membros da corte. Acabar com o lance da nobreza ter o direito a possuir as terras, transformar a terra em mercadoria mesmo, mercadoria capitalista, para expandir também uma espécie de revolução agrícola, né, para usar tecnologia e expandir a produção e o lucro no campo. Ele então tinha que cortar os privilégios do clero da nobreza, cortar o luxo, cortar as vantagens, cobrar impostos, acabar com a mamata. Vamos acabar com essa mamata aí, tá ok? E aí, o que rola? Rola que, obviamente, o clero e a nobreza são contra isso. Obviamente. E o rei é um nobre, puta merda. Né? Toda a estruturação do poder absolutista do Estado, e a gente discutiu isso lá atrás também, se fez para proteger os privilégios estamentais do clero e da nobreza. O rei não vai simplesmente apertar uma tecla foda-se para o clero e para a nobreza e falar assim, vocês vão perder todos os privilégios e vantagens e é isso aí. Então fica num impasse. O que o Necker pede? O Necker exige, então, que esse impasse sobre a questão dos impostos e a questão dos privilégios do clero e da nobreza não seja resolvido nem pelo rei, nem por ele próprio Necker, mas que seja convocada a Assembleia dos Estados Gerais para resolver essa questão. Alguém se lembra o que era a Assembleia dos Estados Gerais? Não? A Assembleia dos Estados Gerais na França é o seguinte: foi criado lá na Baixa Idade Média pelo rei Filipe IV, apelidado de Felipe o Belo. E o lance da Assembleia dos Estados Gerais era o seguinte, era uma espécie de assembleia, né, um conjunto de representantes dos 3 estados que formam a sociedade francesa. Ou seja, tinha a reunião dos representantes do clero, da igreja, os representantes da nobreza, né, dos grandes senhores e famílias feudais, e os representantes do terceiro estado, do povo, que era fundamentalmente gente das cidades, burgueses. Então, essa Assembleia dos Estados Gerais se reunia lá antes do absolutismo, lá na Baixa Idade Média, para que o rei convocasse essa Assembleia para consultar a opinião dos representantes dos 3 estados que formam a sociedade francesa, para que assim as decisões do rei, sendo apoiadas pela Assembleia dos Estados Gerais, fossem mais bem aceitas pela sociedade. Só que, mano, dá uma olhada nisso aqui. Desde 1614, portanto, desde o século XVII, nós estamos em 1689, quer dizer, fazia mais de 150 anos que nenhuma vez, nenhum rei da França convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Porque o absolutismo na França ficou tão absolutista que os reis governavam sem sequer dar a ideia de que a sociedade tinha o direito de dar opinião. Só que nesse momento a Assembleia dos Estados Gerais vai ser convocada, e não só para dar opinião, vai ser convocada para definir a questão dos impostos e privilégios do clero e da nobreza. Se cancela ou não cancela. Se a nobreza e o clero pagam ou não pagam impostos. Perdem ou não perdem seus privilégios e vantagens. Beleza? Beleza. Só que olha só a composição da Assembleia dos Estados Gerais. Ela era formada por 569 pessoas, que era a soma do primeiro e do segundo estado. E por 578 pessoas,
que eram os representantes do terceiro estado, do povo e da burguesia, da população urbana, fundamentalmente. Você entendeu? O clero e a nobreza tinham, apesar de, né, serem as camadas dominantes da sociedade, eles tinham menos representantes na Assembleia. Cara, é uma puta desproporção, né, mano? Tá quase meio a meio e clero e a nobreza somados são 7% da sociedade. Enquanto que o terceiro estado tem só 9 representantes a mais que o clero e a nobreza somados e é 93% da sociedade. Né? É um puta desproporção, mas ainda assim o terceiro estado é mais da metade. Se você levar em conta que uma parte do clero é o chamado baixo clero, que são padres pobres que podem ter, padres assim pobres que eu quero dizer, sem ser o alto clero, os altos comandantes da igreja, que podem ter uma cabeça mais popular, mais iluminista, e também uma parte da nobreza era influenciada por pensamentos iluministas, a gente tem que meio que vamos arredondar, não é a conta exata, obviamente, mas vamos arredondar, é como se fosse tipo 600 do terceiro estado, né, 600 iluministas e do terceiro estado contra 550 defensores dos privilégios do clero da nobreza. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na Assembleia dos Estados Gerais, se ela realmente tivesse poder de decidir, os privilégios do clero da nobreza iam ser encerrados e cancelados. Só que o que o clero e a nobreza fazem? Eles criam uma polêmica. Né? Os representantes do clero e da nobreza, reunidos na Assembleia dos Estados Gerais, criam uma polêmica. A polêmica é a seguinte: como vai ser a votação? Porque eles consideravam o seguinte: como o clero e a nobreza são camadas superiores e privilegiadas da sociedade, eles consideravam que o voto de um representante do clero ou de um representante da nobreza não pode valer a mesma coisa que um voto de um representante da ralé, da burguesia e do povão. Então, o que o clero e a nobreza defendiam? Que a votação não fosse por representante, porque aí o clero e a nobreza iam perder, mas que a votação fosse por estado. Então seria assim: reúne os representantes do clero, tem mais representante do alto clero, então eles decidem qual é o voto do clero. Isso vai valer um voto na Assembleia. Os representantes da nobreza se reúnem, tem muito mais alta nobreza ali do que nobreza iluminista. Então, esses caras se reúnem e decidem qual vai ser o voto da nobreza, que obviamente vai ser o mesmo voto que o clero. Vão ser 2 votos a favor da continuidade dos privilégios e do não pagamento de impostos pelo clero e pela nobreza. E aí os representantes do terceiro estado, ali, burguesia e povão, se reúnem, os 569, e votam qual é a opinião desses caras, a opinião do terceiro estado, que obviamente vai ser para cancelar os privilégios do clero e da nobreza e pagar impostos. Isso vai valer um voto na Assembleia. Então a Assembleia vai ser formada por 3 votos, um voto para cada estado. E aí as votações seriam sempre 2-1 a favor do clero e da nobreza. Os representantes do terceiro estado e os iluministas dali da Assembleia falam: nem fudendo, o voto tem que ser individual, por representante, e fica nessa treta e ninguém resolve nada. Resultado? Cada vez mais nas ruas a gente observa o descontentamento do terceiro estado crescendo, até que o rei vira e fala assim: quer saber? Vai todo mundo pro inferno, vocês não conseguem, tá vendo por que não funciona a democracia, não funciona o liberalismo, não funciona o iluminismo, não funciona essas bostas de nada? Tá vendo por que tem que ser um governo absolutista? Vocês tiveram a chance de decidir um negócio, não conseguiram nem definir como é que vai ser a votação. Então o rei absolutista vai lá, cancela a Assembleia dos Estados Gerais, manda fechar tudo essa putaria aí e manda todo mundo para casa. Os representantes do clero e da nobreza, mais do que depressa, falam assim: é isso aí, rei, uhul! Estamos com você, Mano Luís XVI, você é o cara, o rei absolutista, você é o representante de Deus na Terra. Porque sabem que de jeito nenhum o rei vai cancelar os privilégios do clero da nobreza. Sabem que conseguiram roubar da sociedade a chance de conquistar uma mudança significativa na estrutura de poder. Enquanto isso, o povão, não os representantes, o povão real mesmo, ficou puto, né? Aquele povão que tinha ideia iluminista na cabeça ficou puto,
com o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. A burguesia ficou puta, porque a crise econômica ia continuar, nada ia mudar. E os representantes do terceiro estado, lá na Assembleia, mais alguns representantes da nobreza que eram iluministas, e alguns representantes do baixo clero, que também eram a favor das mudanças, esses caras se negaram a ir embora. Pelo contrário, eles se fecharam na sala onde eles estavam, no palácio onde eles estavam, e fizeram um decreto, assim, fizeram uma declaração de que eles não eram mais apenas representantes do terceiro estado numa Assembleia de Estados Gerais, que daquele momento em diante eles seriam a Assembleia, olha o novo nome que eles próprios estão se dando, esses representantes. Assembleia Nacional Constituinte. O que quer dizer isso? Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer que desse momento em diante, eles não são mais um conselho que vai dar um palpite para o rei sobre impostos e privilégios do clero e da nobreza. Daqui para frente, eles se afirmam como um conjunto de representantes da nação francesa. De todos os franceses. E eles não são mais apenas uma assembleia consultiva, eles são uma assembleia constituinte. O que significa constituinte? Significa aquela ideia iluminista, uma assembleia que vai fazer uma constituição para a França. O que é uma constituição dentro das ideias iluministas e liberais? Uma constituição é a lei máxima do país. Seguindo lá as ideias do Montesquieu, a Assembleia Nacional Constituinte é um poder democrático formado por representantes do povo da nação para fazer uma lei que vai definir quais são os direitos e deveres da sociedade, quais são os poderes e obrigações do governo, acabando, portanto, com o absolutismo, com o mercantilismo e criando uma sociedade, um sistema de leis, um sistema de governo, um sistema de justiça, né? Uma divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário, iluminista. Então, é essa a proposta. Eles vão se reunir e não vão ser só discussões sobre os privilégios do clero e da nobreza, vão ser discussões sobre criar uma nova França, baseada nas ideias iluministas. Alguns consideram que a Revolução Francesa começa aí. A maioria não. A maioria considera que ela começa um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde quando? Quando o rei Luís XVI ameaça prender todo mundo que está fazendo isso, que está dizendo que vai criar uma constituição. Quando ele ameaça prender todo mundo, os caras que estão lá se reunindo fazem um juramento, que é chamado de juramento do jogo da pela. Eles estavam reunidos numa sala, que era a sala do jogo da pela, eu não sei exatamente como é que é esse jogo, mas era um jogo praticado naquela época, que segundo eu li em alguns lugares, era como se fosse um jogo de peteca com raquete, assim, uma espécie de badminton de salão, sei lá eu. E eles se reuniram, se fecharam naquela sala, trancaram a sala e todos os representantes ali reunidos, dizendo que nós somos a Assembleia Nacional Constituinte, eles fazem um juramento. O juramento é: nós não vamos sair daqui enquanto não elaborarmos uma Constituição. O único jeito da gente sair daqui é preso ou morto, porque nós vamos resistir até o fim. Porque nós queremos o direito, a liberdade de fazer mudanças, de acabar com o antigo regime e criar uma Constituição que limite o poder do rei, garanta direitos e liberdades e igualdade para o povo, para a burguesia, acabando com os privilégios do clero da nobreza, com o mercantilismo e tudo mais. Enfim, juramento do jogo da pela. O que acontece a partir daí? O Luís XVI cerca o palácio para prender todo mundo e o povão reage. O povão reage e vai lá protestar na frente do Palácio do Planalto em Brasília. Não, quer dizer, vai protestar na frente de um castelo chamado Bastilha. Não é que foi planejado, simplesmente o povo foi. Por quê? Porque esse castelo, a Bastilha, era muito simbólico, tinha um simbolismo muito forte. Originalmente, a Bastilha era um castelo medieval que era uma fortaleza de defesa da cidade de Paris. Ficava fora de Paris na Idade Média.
Só que a cidade cresceu, né? E acabou crescendo tanto que o lugar onde estava a Bastilha ficou ali na cidade também. E aí ela deixou de ser uma fortaleza de defesa e na época do absolutismo a Bastilha virou uma prisão. Uma prisão onde os reis absolutistas prendiam seus opositores. Então, o povo ter se reunido na frente da Bastilha, nessa praça, era simbólico porque era uma mensagem clara ao rei. Qual é a mensagem clara? Nós estamos aqui protestando na frente da cadeia onde o rei prende seus opositores, porque nós achamos que o rei não tem mais o direito de prender nenhum opositor, porque o rei não tem mais o direito de ser absolutista, porque o rei não tem mais o direito de fazer o que ele quiser, porque a partir de agora nós queremos uma revolução iluminista, uma revolução constitucionalista, uma revolução que coloque em prática os princípios iluministas através da garantia de liberdade e direitos iguais para todos. Percebe? É um negócio muito forte que está acontecendo ali. E o povo invade a Bastilha, meu irmão. O povo toma a Bastilha, meu irmão. Caramba, os caras invadem um castelo. Como é que eles conseguem fazer isso, né? A queda da Bastilha é isso. É o povo de Paris fazendo uma revolta tão forte que eles invadem a prisão da Bastilha. O povo invadiu então a Bastilha, entusiasmadíssimo, sangue no zóio de desejo de revolução. E esse acontecimento, a tomada, a queda da Bastilha com seu simbolismo, é considerado o marco inicial da Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789. E aí o povo invadiu a Bastilha, tomou a prisão e libertou os prisioneiros que estavam lá dentro para mostrar que o rei da França não podia prender mais ninguém por causa do absolutismo. Mais ou menos, né? Na verdade, a Bastilha tinha sido uma prisão onde os reis absolutistas franceses nos séculos anteriores, né, século XVII, século XVIII, tinham prendido muitos opositores, escritores, iluministas e um monte de gente. Só que nesse momento, cara, já não era mais muito isso que a Bastilha era usada. Ela continuava sendo um símbolo da opressão da monarquia no imaginário popular. Mas na prática, a Bastilha, na verdade, ela estava sendo desativada como prisão. Tinha, segundo alguns cronistas, os prisioneiros estavam na Bastilha, era uma multidão assim de 7 pessoas. E nenhum deles era iluminista, né? Nenhum deles era um líder político iluminista, nenhum filósofo iluminista, nada disso. Porque, na verdade, mano, já não valia mais a pena ficar prendendo esses caras iluministas, esses escritores e tal, porque era muita gente, velho, não ia ter prisão para todo mundo, né? Então, quer dizer, a Bastilha estava virando algo pior para aquele momento, na verdade. Estava virando um paiol. O que é um paiol? Um depósito de armas e munições. Então o povo invade a Bastilha meio que armado de tochas e pedaços de pau e pedras e não sei o quê, poucas armas de fogo, e sai armado efetivamente com armas de fogo. E aí o que acontece? Acontece que a revolução pega fogo. E ao pegar fogo, o rei e as tropas reais que estavam ali em confronto para prender os constituintes, né, para prender os representantes do povo ali na Assembleia Nacional Constituinte, vão ter que dar uma baixada de bola. E aí vai acontecer o quê? Ao mesmo tempo, né, nessas semanas que se seguem a queda da Bastilha, é um momento de muita indefinição, de muito caos, de muita confusão. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo em Paris, na zona rural, a população camponesa começa a aderir à revolução, não tanto porque os camponeses têm um pensamento iluminista, blá blá blá, revolucionário, blá blá blá, contra o absolutismo, blá blá blá, e a favor da liberdade, igualdade para todos, blá blá blá, mas porque os camponeses estão putos e assim, não aguentam mais a sua situação. E pela experiência, os camponeses sabem que sempre que rolava uma revolta em Paris e conquistava alguma vantagem, os camponeses se fudiam, porque não tinha vantagem nenhuma nunca para eles. E sempre que tinha revolta dos camponeses, essas revoltas eram esmagadas violentamente. E quando as revoltas lá em Paris não davam em nada, e o governo conseguia punir as pessoas, os camponeses também pagavam a conta, porque também sofriam restrições e aumentava imposto, enfim. Então, quer dizer, os camponeses estão acostumados a, de um jeito ou de outro, se revoltando ou não se revoltando, se fuder. Então, o que eles vão fazer? Vão se revoltar. E aí, mano, esse período é chamado de o grande medo camponês de 1789. São várias semanas, assim, e os camponeses vão para
para as ruas, mas não são as ruas, né? Vão para as estradas rurais da França e vão saquear viajantes, vão atacar castelos feudais e vão incendiar os castelos, matar os nobres, estuprar as mulheres, vão saquear as plantações e os armazéns dos castelos. Mano, vai ser um regaço. Então, ó, a nobreza, o clero e o rei principalmente estão cada vez mais com medo, né? Cada vez mais que não passa nem sinal de Wi-Fi ali. Trancando mesmo. E isso vai ser ainda mais agudizado, né, tornado mais agudo, mais sério, quando as mulheres cercam o Palácio de Versalhes. Né? Você sabe que Versalhes, onde ficava o palácio lá do rei absolutista da França, é um distrito vizinho de Paris, fica a alguns quilômetros de Paris. E enquanto estava quebrando pau nas ruas de Paris, a população e tal, as mulheres vão lá para o Palácio de Versalhes, cercam o palácio e começam a ameaçar, invadir o palácio, ameaçar o rei e exigir que o rei saísse do palácio e fosse lá para Paris para resolver a treta. Para dizer, ó, vamos parar com essa putaria aí, chega do exército atacar o povo e vão deixar a Assembleia Nacional Constituinte fazer a Constituição e acabar com o antigo regime, ué. Só que óbvio que o rei não queria fazer isso, mas as mulheres cercaram e aí surge até uma anedota, né? Que era um costume na França dizer que os reis eram tão ignorantes e alienados sobre o que acontecia de verdade com a vida do povo, que surgiu uma historinha de que a rainha Maria Antonieta teria dito para uma camareira, né, para uma criada, ela era espanhola, né? O que é que o povo está gritando aí na frente? Ah, gritam que as mulheres gritavam, queremos pão, né, por causa da fome, da miséria, da crise econômica, dos problemas todos. E aí eles gritam que querem pão, majestade. Aí ela teria respondido assim, se não tem pão, por que não comem brioches? Brioche é um tipo também é um tipo de pão, na verdade, né, mas é meio que um bolo, meio pão, meio sei lá o quê. Então por que não comem brioches? Na verdade, dificilmente a Maria Antonieta teria dito isso, porque ela sabia da situação dos pobres de Paris, porque como uma rainha absolutista, ela era muito ligada a instituições de caridade, ela doava muito para caridade para os pobres. Ela tinha, né, aquela coisa elitista de ter dosinha de pobre e fazer assistencialismo. Ela fazia muito isso, uma caridade cristã, assim, católica. Então, dificilmente ela ia falar assim, tipo idiota, se não tem pão, por que não come tipo brioche? Por que não come bolacha? Come outra coisa, caralho, se acabou o pão, come outra coisa. Não, ela manjava que um povo gritando que é pão é um povo que não tem o que comer. Mas o fato é que essa ideia simboliza o quê? Simboliza a maneira como o povo entendia o quanto a corte, o quanto o rei, o quanto o governo da França era completamente distante e descolado do que realmente estava acontecendo na sociedade. E aí, no meio desse caos todo, o rei é forçado pelas mulheres. Então, veja, as mulheres, isso é importante que eu diga agora porque vai ter reflexo depois. As mulheres são cruciais na Revolução Francesa. A participação feminina na Revolução Francesa, tanto nas ruas, dando tiro na cara de nobre, dando tiro na cara de soldado, quanto cercando o Palácio de Versalhes, exigindo que o rei vá resolver a zona toda que estava a situação, é crucial para que a Revolução Francesa seja vitoriosa. E o rei, então, Luís XVI, percebendo que a situação estava absolutamente fora de controle, ele aceita, né, assinar um documento em que ele se comprometia a permitir que a Assembleia Constituinte elaborasse uma Constituição, e ele se comprometia então a assinar quando a Constituição ficasse pronta. E claro, uma Constituição não fica pronta de uma hora para outra, é um processo de debate, elaboração, discussão, reelaboração até sair a aprovação, mas o rei se comprometeu a assinar a Constituição. Por quê? Porque a intenção da burguesia era de controlar o movimento revolucionário e fazer um iluminismo moderado. Lembra que eu diferenciei iluminismo radical de iluminismo moderado? O iluminismo tipo o liberalismo inglês, né? Lance de liberdade econômica, divisão de poderes, né? Fim do absolutismo, mas a continuidade de uma monarquia constitucional, onde o rei é o chefe do governo, mas tem divisão de poderes para a Assembleia fazer as leis e o Poder Judiciário julgar e etc. Né? Liberalismo. Então isso consegue, de certa forma, dar uma acalmada momentânea na situação, mas não completamente. Por que não completamente? Porque os camponeses ainda estão putos, porque os camponeses ainda estão com medo, e aí a Assembleia Constituinte vê que
Como vai demorar muito para a Constituição ficar pronta, porque tem que elaborar os detalhes, né? Tem que elaborar os princípios gerais, mas também os detalhes de aplicação dessas leis e das transformações, da definição clara de como é que vai funcionar a divisão de poderes, como é que vai funcionar a liberdade econômica, como é que na prática vai ser então a propriedade privada das terras, dos negócios, dos lucros, quais vão ser os direitos e liberdades do povo, o que acontece com a nobreza, qual vai ser o critério para as pessoas poderem tentar ocupar um cargo público, né? Um cargo de autoridade, desde ministro, que é um alto cargo público, até fiscal de pedágio, sabe? Que é um baixo cargo, enfim. Tudo isso tinha que ser definido pela Constituição. Então, como a Assembleia Constituinte percebeu que ia demorar demais e que ainda tinha muita agitação social, por quê? Porque o povão pobre mesmo, principalmente os camponeses, de jeito nenhum que estava confiando que ia realmente melhorar a vida, que realmente o que fosse decidido ia ser para todos, e que os camponeses, a vida inteira tratados como servos, iam deixar de ser servos, iam ser também homens e mulheres, cidadãos livres. Manja? Então, logo em 1789 ainda, antes de acabar o ano, o que vai ter que acontecer? A Assembleia Nacional Constituinte vai ter que lançar um documento base, uma espécie de carta geral de princípios e intenções, para mostrar onde a Constituição ia chegar. Quais são os princípios gerais que a Constituição estava direcionando para ser a lei máxima da França. E esse documento é um documento fundamental, senhoras e senhores. Fundamental na história da porra da humanidade inteira. Porque é um documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É a primeira vez na história que existe um documento que diz algo parecido com o que hoje nós chamamos de direitos humanos. Então é dizer que todo homem é cidadão, do homem e do cidadão, quer dizer, está igualando essas duas categorias. Então não vai ter mais privilégios para ninguém, não vai ter mais nobreza e clero com vantagens. Todos os homens são cidadãos, todos os cidadãos são os homens. Então a humanidade é uma humanidade de cidadania, de direitos, liberdades iguais para todos. E que, portanto, vai garantir a liberdade e a igualdade civil, né, perante a lei, para que os camponeses tenham a certeza de que as mudanças não serão apenas para a burguesia e os habitantes da cidade, e a nobreza e o clero. Vai ser também para os camponeses, acalmando a situação. Só que veja que há uma contradição, né? Lembra que eu falei que foram as mulheres diretamente responsáveis pelo sucesso inicial da Revolução Francesa, que colocou o rei, a nobreza, o clero e o próprio exército francês em uma situação de retração? Pois é. Na hora que saiu o primeiro documento, ele diz que os direitos são do homem. E assim, naquela época era comum falar o homem querendo dizer a humanidade, mas nesse caso não é só isso não. Nesse caso é realmente dizer que os direitos da Constituição, as liberdades da Constituição, a participação política, né, toda a noção de cidadania, né, de direito civil, de igualdade perante a lei, a noção de cidadania, direitos e deveres iguais para todos, garantias e liberdades, só para os homens. As mulheres vão estar excluídas desse processo. Tudo bem? Então, essa é a situação do início da Revolução Francesa, onde tudo isso está acontecendo e transformando a França num caos político e social, e por trás de tudo isso ainda continuava o quê? Ainda continuava a crise econômica que não tinha sido revertida. Aquela crise econômica que fazia com que houvesse muita fome entre os camponeses, enorme desemprego nas cidades, miséria, extrema desigualdade social, precariedade, péssimas condições de vida, e até a burguesia, os empresários comerciais e industriais tendo prejuízo porque a economia francesa não conseguia concorrer com a Inglaterra e estava perdendo força, isso continuava. Então no meio dessa zona toda, a gente ainda tem, né, a elaboração de uma Constituição iluminista, baseada na ideia de direitos naturais, que nós vamos estudar depois, né, mas que são os princípios iluministas da liberdade. Mas que liberdade vai ser essa? Uma liberdade de acordo com o interesse da burguesia e do iluminismo moderado, então liberdade do indivíduo, ou uma liberdade de acordo com o iluminismo radical, uma liberdade coletiva,
para que os pobres sejam livres também. Uma igualdade só perante a lei, uma igualdade econômica, de nível de riqueza. O direito da propriedade vai ser mantido ou vai ter reforma agrária? Então é moderado ou radical? O direito à segurança, né, a proteção dos seus direitos, mas a segurança vai ser a segurança da burguesia manter a propriedade privada ou do povo poder se revoltar contra a miséria? Manja? Resistência à opressão quer dizer o direito do povo de lutar contra um governo injusto. Mas será mesmo que vão permitir que os pobres tenham um governo justo? Então todas essas questões estão em aberto. Por quê? Porque essa Constituição vai ser elaborada a partir de critérios iluministas, mas não está definido já de cara se vão ser ideias iluministas moderadas ou radicais ou uma mistura disso. Se é voltado para o indivíduo, e aí a burguesia leva vantagem, porque ela tem grana para impor sua vontade, seu poder, ou vai ser geral, coletivo, que vai tentar diminuir a liberdade do indivíduo para garantir a liberdade do todo. Então vai diminuir a liberdade da burguesia ganhar dinheiro para melhorar os salários, por exemplo. Que tipo de liberdade? Que tipo de igualdade? Isso está em discussão ainda, né? Então, o Estado vai ser o guardião dos direitos da nação ou, na verdade, o defensor do poder da burguesia para a burguesia mandar mais que a nobreza e acabar com o absolutismo? Não sabemos ainda. Isso está em disputa. Mas o fato é que essa é a zona do início da Revolução Francesa, né? Revolta camponesa, tomada da Bastilha, mulheres nas ruas levando o rei quase que forçado para Paris. Tudo isso junto com uma crise econômica e junto com uma indefinição. Que tipo de país vai nascer daí? Um país iluminista moderado, burguês, liberal, ou um país radical, popular, coletivista, né, mais parecido com as ideias do John Locke ou mais parecido com as ideias do Rousseau? Então é isso, gente. Na próxima aula, nós vamos ter, né, eu organizei de um jeito a fazer 3 videoaulas de Revolução Francesa. Na próxima videoaula a gente vai ver como é que essa questão radicalismo versus moderação, como é que essa questão se resolve. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês todas e todos. E a gente se encontra logo menos na próxima videoaula.